Salve, salve pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Doni Cortelete Stingel, aqui do canal Lista de Livros, e hoje nós trataremos de uma obra que talvez vocês já até tenham visto aqui na minha estante, que é Gênese e Estrutura de O Capital de Karl Marx, escrita por Roman Rosdolsky. Bem, Roman Rosdolsky foi um autor nascido no antigo Império Austro-Húngaro, hoje em território que fica na Ucrânia, né, o local onde ele nasceu, e é um autor um marxista, grande marxista, bastante estudioso das obras de Marx, e tem uma vida muito parecida com o autor a quem ele estudou, especialmente. Isso porque ele teve que fugir, teve que viver exilado e foi também perseguido em exílios. O Rosdolsky tem ascendência judaica, da mesma maneira que o Marx também, e por conta disso, o Rosdolsky foi preso durante o nazismo, ele foi enviado a campos de concentração, porém ele conseguiu sobreviver. Entretanto, depois de ter sido liberto pelo Exército Vermelho, ele se muda para a União Soviética, né, o Exército Vermelho salva ele e outros tantos judeus, e ele se muda para a União Soviética. Porém, chegando lá, ele passa a sofrer as perseguições do terror do stalinismo, o que o obrigam a se exilar novamente. Dessa vez ele vai para os Estados Unidos. Ao chegar nos Estados Unidos, ele passa a sofrer a perseguição do macartismo, a perseguição que autores, professores, artistas vinculados de alguma maneira à esquerda sofreram nos Estados Unidos. Eles tinham entravam em algumas listas sombrias lá, e que essas listas impediam que eles conseguissem lançar seus livros, impediam que eles entrassem nas universidades, impediam que eles participassem de filmes, etc. Então, o Rosdolsky foi perseguido a vida inteira, né? Ele passou lá nos Estados Unidos muitas dificuldades pecuniárias, isto porque ele não pôde dar aulas, né? Que seria vamos dizer assim, aquilo para qual ele havia se preparado, né? Ele era uma pessoa muito inteligente, muito estudiosa, seria um professor universitário óbvio, mas ele foi proibido. Então ele teve que viver de bicos, viver de aulas particulares e passou muitas dificuldades. Essa escrita desse livro consumiu quase 17 anos, quase 20 anos, ele consumiu 17 anos também por conta dessas dificuldades. E esse livro, ele tem uma trajetória vinculada a um outro livro do Marx. Mas antes de falar um pouco, é preciso fazer uma pequena explicação aqui. O Marx, ele escrevia muito, né? Ele escreveu dezenas e dezenas de milhares de páginas, porém com uma caligrafia péssima, e às vezes em materiais que foram envelhecendo ao longo do tempo, e por conta disso hoje requerem um trabalho de filólogos, pessoas muito especialistas, muito dedicadas, que vão fazer uma espécie de decifração do escrito do Marx. Esse processo começou já há muitos anos atrás, lá nos primórdios da União Soviética, e segue até hoje. Foi o primeiro projeto Mega 1, que é obras completas do Marx e do Engels, e depois o Mega 2, ao término da União Soviética, o Mega 2, e até hoje algumas obras do Marx, especialmente glosas, comentários, cartas, são lançados, né? O Marx teve mais ou menos 60% da sua obra lançada até hoje. Então, você vê o tanto que o Marx escreveu, né? Marx escrevia demais, ele estudava muito, era um autor extremamente rigoroso, extremamente dedicado, extremamente meticuloso, e um desses escritos que o Marx fez foi esse aqui, que se chama Grundrisse, que a tradução de Grundrisse é esboço ou rascunho, que esse livro, que tem esse esboço, vamos dizer assim, que tem quase 800 páginas, a depender da edição, tem mais de 1000 páginas, foram os esboços que ele fez para a escrita dos 3 volumes do Capital. Então, nesse esboço, o Marx, ele, na verdade, ele não é um esboço, vamos dizer assim, tão simplório, porque em certas partes ele é até mais aprofundado do que aquilo que veio a ser o Capital, né? Especialmente porque o Marx não pôde finalizar o livro 2 e 3 como é consabido. Então, os Grundrisse, eles são uma espécie de diamante bruto, e que uma geração talentosa de marxistas não pôde ter acesso porque ele só foi lançado nesse projeto Mega, e esse livro particularmente, né, os Grundrisse, em 1932. Então Vladimir Lenin já havia falecido, Rosa Luxemburgo já havia falecido, portanto uma geração de autores perdeu, né, não teve infelizmente a oportunidade de ter acesso aos Grundrisse. E o Roman Rosdolsky estava nos Estados Unidos e teve contato de maneira um tanto quanto fortuita, um tanto quanto casual, com um dos 4 exemplares
que havia migrado para o Ocidente. Apenas 4 exemplares dos Grundrisse havia ido para o Ocidente e o Rosdolsky teve acesso a ele, e ao ter acesso ele percebeu que ali havia um diamante bruto, ali havia uma obra que ele não poderia ignorar. E por conta disso ele resolveu fazer uma espécie de síntese, uma espécie de balanço sobre os Grundrisse, os 3 livros do Capital e sobre aquele que alguns consideram como o 4º volume do Capital, que são os 3 volumes da Teoria do Mais-Valor. Esse debate eu não vou entrar aqui no mérito se é ou não o 4º volume, mas o fato é que ele faz uma síntese que resultou nessa obra aqui, que o Rosdolsky trabalhou ao longo de 17 anos, e já posso adiantar que o esforço, o trabalho dele hercúleo, foi muito bem sucedido. Esse livro eu vou dividir aqui, né, no vídeo esquematicamente em 3 partes. A primeira e a última são partes menos interessantes, enquanto que a segunda é já a parte nuclear e a mais brilhante do autor. A primeira parte desse livro, Roman Rosdolsky, ele faz uma espécie de gênese, né, como o próprio título da obra aponta, sobre o escrito do Marx, os planos do Marx na escrita do Capital. Isso porque o Marx fez mais de 10 planos. Ele imaginava primeiro fazer 7 livros, depois imaginou fazer 3, imaginou fazer 4, e ele foi mudando a sua ideia na medida em que o próprio amadurecimento de seus escritos, de seus estudos, iam surgindo novas ideias, novas compilações em sua mente, e o que o Rosdolsky faz é um balanço de todos esses planos que o Marx fez, de todas as ideias que o Marx teve ao longo da trajetória da escrita do Capital, que demorou muitos e muitos anos. Essa parte, ela, sem querer dizer aqui que ela é errática, não, é uma parte muito bem escrita, muito bem detalhada, e o Rosdolsky tem todo um respeito, todo um afeto, parece assim, em deixá-la bem detalhadinha, mas é uma parte mais focada, vamos dizer assim, para aquilo que seria o marxólogo, e não o marxista. O marxista, estou compreendendo aqui como aquela pessoa que se utiliza das bases categoriais, se utiliza das bases epistemológicas de Marx e Engels para compreender de maneira mais efetiva a realidade e assim poder intervir nela de maneira mais abalizada. Enquanto que o marxólogo é aquele acadêmico com fim acadêmico, né? É uma espécie de fim em si mesmo. Ou seja, aquele que faz aquele estudo muito meticuloso, eventualmente com pretensões mais filológicas, aquele estudo hermenêutico, por assim dizer, e menos, vamos dizer assim, daquela que seria um leitor que vá a Marx com interesse normal, interesse comum, interesse mais padrão. Então, essa primeira parte é mais dedicada a esse marxólogo, vamos dizer assim, mais indicada. E a última parte é uma espécie de balanço que o Rosdolsky faz sobre os críticos do Capital, né? Críticos à esquerda e críticos à direita. Ele faz aqui uma espécie de tréplica, ou seja, Marx lançou o Capital, alguns autores, ora burgueses, ora marxistas, fizeram críticas ao Capital, e o Rosdolsky faz uma espécie de tréplica. Porém, sempre que um autor ele vai se dedicar a responder a outro autor, é evidente que há uma queda, porque naturalmente o que ele está fazendo é entrar em território inimigo, né? entrar no território adversário e debater sobre os termos desse adversário, né? Isso aconteceu, por exemplo, em A Ideologia Alemã, do Marx e do Engels, em A Sagrada Família, do Marx e do Engels, quando eles vão responder aos hegelianos de esquerda, né, ou seja, Max Stirner, aos irmãos Bauer, a Feuerbach, eles, enquanto estão respondendo, por mais correta, por mais justa, por mais efetiva que seja a resposta, eles já estão em território inimigo. Ou seja, de certo modo, eles já perderam. Esses 2 livros, e tanto também a Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, que Marx responde lá no início da sua carreira acadêmica, são partes que ficam, vamos dizer, travadas. Esses 3 livros, eles têm as suas melhores partes quando Marx e Engels conseguem se desvencilhar desses autores e avançar com a sua própria filosofia. Como, por exemplo, acontece na introdução à Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, em que Marx avança sozinho, vamos dizer assim, avança nos seus próprios termos. É muito mais interessante. Então, essa tréplica, né, vamos dizer assim, que o Rosdolsky faz no final do livro Gênese e Estrutura de O Capital de Karl Marx, ela é menos interessante, também porque algumas tréplicas do próprio Rosdolsky não são tão boas, não são tão efetivas, algumas são melhores, algumas deixam um pouco a desejar, e eu acho assim, para fazer uma analogia que o internauta vai conseguir me compreender com muita facilidade, como você estar em território inimigo é ruim, basta pensar, por exemplo, um debate com um terraplanista. É um exemplo um pouco extremo, mas eu acho que ele evidencia bem. Quando você vai debater com um terraplanista, você
já perdeu. Não porque você esteja errado no seu argumento. É evidente, a Terra é redonda, achatada nos polos, você pode demonstrar com 1001 provas, com evidências científicas e mais evidências científicas que a Terra não é plana. Mas você não vai conseguir convencer essa pessoa. Você vai estar fazendo um debate com uma pessoa alienada, paranoica, lunática, e que só de você começar esse debate, mesmo que você esteja com razão, está, né? Porque é evidente que a Terra não é plana, mas você já perdeu. Porque você já, ao invés de você debater sobre quasares, sobre buracos negros, sobre a teoria espaço-tempo, né, a teoria da relatividade, ou seja, se você, ao invés de aprender coisas que são muito interessantes, que são muito cientificamente avançadas, você regrediu. Você passa a fazer esse debate doido, né, essa coisa de maluco que é debater com terraplanista. Ou seja, você já perdeu. É claro que esses autores que o Rosdolsky cita aqui, eles não são autores ao nível terraplanista. Isso seria também até um menoscabo para com eles. Mas você compreende bem com essa analogia o que é entrar em território inimigo e como às vezes, a depender do nível do debate, não vale a pena você executá-lo, vamos dizer assim. Mas se essas duas partes, né, a primeira e a última que eu fiz aqui esquematicamente, são partes mais desfavoráveis, é preciso destacar agora a parte nuclear do livro, que na verdade é a parte, vamos dizer assim, maior do livro, que corresponde aí mais ou menos uns 70, 75% do seu conteúdo, que é uma espécie de síntese que o Rosdolsky faz das categorias econômicas do Marx, deslindadas nos Grundrisse, nos 3 volumes do Capital e nas 3 teorias do mais-valor. Essa parte do livro ela não pode ser classificada como outra coisa senão brilhante. Esse livro, Gênese e Estrutura de O Capital de Karl Marx, de Roman Rosdolsky, é um clássico das ciências humanas, e essa parte nuclear ela é genial. Eu não conseguiria enfatizar aqui com palavras o quanto esse livro é importante, o quanto ele pega as categorias econômicas do Marx, tais como valor, mais-valor, dinheiro, salário, juro, etc, e ele deslinda de uma maneira tão brilhante, de uma maneira tão efetiva, ele consegue tematizar, vamos dizer assim, os assuntos, né, e unificá-los, e torna esse livro uma obra magistral. Enquanto eu lia, eu ficava só imaginando assim, cara, esse livro é um dos livros mais elementares, o mais básico, aqueles livros que você não pode ignorar. Especialmente aquela pessoa que pretende conhecer a economia política, né? Especialmente, então, uma pessoa que é formada em economia. Um economista que não leu esse livro aqui, ele deixou de ler um daqueles que é um dos livros obrigatórios. Ele teve uma formação mutilada. Seria o mesmo que um historiador brasileiro não ler obras como O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro, Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, ou Formação do Brasil Contemporâneo, do Caio Prado Júnior. Ou seja, são livros obrigatórios, né? Mesmo que você não concorde com a visão do autor, você tem que passar por eles, porque são livros muito importantes. E esse né, Gênese e Estrutura de O Capital de Karl Marx, é um desses livros. Brilhante em vários aspectos, é um livro clássico, é um livro imprescindível. Todos aqueles que querem conhecer de maneira mais aprofundada o campo das ciências humanas, o campo das ciências econômicas e o campo do marxismo, deve necessariamente ler esse livro, que é um livro muito, mas muito importante. O assunto que o Rosdolsky trata não é um assunto simples, é um assunto complexo. Por conta disso, a linguagem não é tão simples, mas ele não tenta dificultar. Ao contrário, a dificuldade que existe é a dificuldade do próprio tema, que é um tema difícil e eventualmente até um pouco árido. Alguns aspectos eu deveria destacar também em relação a essa obra. Como eu já destaquei, aliás, no livro no livro que é a biografia do Karl Marx, escrita pelo professor José Paulo Neto, que, como já diria a Rita Von Hunt, né, vai aparecer em alguma parte aqui desse vídeo. Os livros de filosofia, ou na verdade das ciências humanas como um todo, muitas vezes eles têm uma quantidade enorme de notas. Isso porque você não consegue elaborar um raciocínio de maneira tão linear, tão simplória. Você precisa compreender vários aspectos, várias contradições, você precisa apontar, né, dialeticamente elementos que não são só aquele do seu raciocínio, né? Você tem que olhar para o lado, vamos dizer assim. E alguns autores, tais como Jean-Paul Sartre ou Leo Koffler, as notas elas terão uma importância dramática. E nesse livro do Roman Rosdolsky, a quantidade de notas também é absurda, são 136 páginas de notas,
Então imagina que você vai ler o livro, está aqui segurando o livro e vai ficar só indo para um lado e indo para o outro. Então assim, para um leitor mais afeiçoado às ciências humanas, isso não vai fazer tanta diferença, já está habituado. Agora, para um leitor mais neófito, isso gera um arrasto, isso gera uma dificuldade. Um outro aspecto que eu gostaria de destacar é que o livro foi muito bem diagramado pela editora. O livro é confortável a leitura, a cor da página, a revisão ela foi feita com muito esmero, é uma revisão muito bem feita. O livro basicamente não tem quase erro nenhum de português. Entretanto, existe uma coisinha que eu achei ruim. É que o Marx, aqui eu preciso fazer um pequeno à parte. O Marx, ele escrevia em vários idiomas. Então, o Marx era um poliglota e ele julgava que o intelectual, né, aquela pessoa que queria de fato escrever, compreender melhor a realidade, ele deveria ir aos idiomas originais, ele não poderia depender de tradutor. Então, o Marx ele falava francês, falava, além do, claro, do próprio alemão, falava francês, falava inglês, falava português, falava espanhol, falava grego, falava latim, falava russo. Isso porque ele queria ir aos autores originais para conhecer o que escreveu Platão lá na língua dele, o que escreveu Cervantes lá na língua dele. Então, por exemplo, aqui na ideologia alemã, o Marx cita o Poemas Lusíadas do Camões. Né? E cita em português e no escrito dele não tem tradução para alemão, não. Ele, o leitor que se vire, vamos dizer assim. Né? É lógico que nas edições ao longo do mundo hoje, naturalmente já se espera que a pessoa não vai saber tantos idiomas assim e vai fazendo as devidas traduções desses vários idiomas que o Marx falava. Que habitualmente, ou pelo menos várias editoras fazem quando lidam com esses outros idiomas, com essas palavras que o Marx eventualmente escreve nos seus livros em outros idiomas. Como nós também utilizamos, eventualmente, stress ou insight, né, palavras que não são do português, mas que a gente vai, né, ou algumas expressões, eventualmente até para dar um destaquezinho, como not exactly, ou please, né? O Marx faz isso eventualmente, não só em inglês, mas em vários idiomas, como eu já disse. Seria mais interessante você abrir no corpo do próprio texto e expor a palavra em original, né? Se você falou not exactly, se ele utilizou isso, você coloca não exatamente, né, como está em português já no livro, e abre um parêntese ali, ou um colchete para evidenciar que não é um escrito do próprio Marx e que não é uma nota, né, vamos dizer, do próprio Marx, é da editora, e coloca ali not exactly, fecha e segue o baile. A editora não fez isso, ela abre notas para expor que foi escrito em outro idioma e aí coloca lá na nota o idioma original. Mas veja bem, já é um livro com muitas e muitas notas, mais de uma centena de páginas de notas. Aí você está lá, tem mais uma nota, vai conferir apenas o idioma original. Ou seja, foi aqui, acho que um equívoco editorial, porque isso cansa, né? Já são notas demais e você vai agregar ainda desnecessariamente. Nós já compreendemos, né, que as notas não são todas agrupadas na própria página, porque isso deixaria o livro com um tamanho, né, absurdo. Então as notas já são vinculadas lá atrás. Isso já gera vamos dizer, esse arrasto que eu citei. E ainda agregar mais notas desnecessárias, acho que foi um erro aí da editora. Isso não compromete o livro de nenhuma maneira, é um livro, reitero aqui, é um livro brilhante, a obra-prima, né, o Magnus Opum do Roman Rosdolsky. Antes de concluir, eu gostaria de pedir que, se você puder e quiser, curta o vídeo, se inscreva no canal, aperte o sininho, etc. E, naturalmente, o que eu expus aqui foi apenas a minha singela opinião e eu gostaria de saber a sua. Você conhece esse livro do Roman Rosdolsky? Já teve acesso a alguma outra obra do Rosdolsky? Concordou com a visão que eu expus aqui da obra dele? Comentem à vontade aqui embaixo. E é isso, um forte abraço, fiquem bem, beijo no coração. Tchau, tchau, até a próxima.